A Justiça Militar começou a enviar ao Supremo Tribunal Federal as investigações preliminares e também os processos que envolvem a participação de militares nos atos criminosos do dia 8. Esses processos incluem a investigação da possibilidade da participação de oficiais nos atos. Integrantes da Justiça Militar ressaltaram aqui para a CNN que a decisão de enviar os casos passa um sinal de comprometimento com a investigação dos crimes do dia 8 de janeiro. A medida ocorre, lembramos, pouco mais de um dia depois do ministro Alexandre de Moraes decidir que cabe à Suprema Corte o julgamento de militares que atuaram nos ataques às sedes dos três poderes. E essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de assumir o julgamento de militares envolvidos nos atos, abriu ali um canal de negociação, considerado importante por ministros do Superior Tribunal Militar. Por qual motivo, minha gente, isso foi considerado importante? Começar com a Basília Rodrigues agora. Por que eles consideraram benéfica essa movimentação? Olha, existem demandas jurídicas antigas da Justiça Militar, inclusive no que diz respeito à competência, casos que eles querem julgar, mas que hoje estão na Justiça Comum. Então, a gente vai usar a expressão toma lá da cá, mas nesse acerto entre tribunais, se o STF pode reconhecer a sua competência para julgar crimes de militares, os militares ou a Justiça Militar compreende que pode negociar, então, uma ampliação da sua competência, ou seja, das suas atribuições para julgar casos específicos, demandas antigas relacionadas à questão previdenciária e também administrativa. Então, o STF vai julgar os casos lá de 8 de janeiro, isso aí é considerado um fato. Mas o STM, o Superior Tribunal Militar, quer julgar também outros casos que hoje estão nas mãos de outros magistrados, quer julgar questões relacionadas à concessão de previdência, a questões administrativas que acabam se multiplicando pela Justiça, e aí a Justiça Militar vem dizer por que não fica sendo uma competência exclusiva da gente. Então, por isso que abre-se esse canal de diálogo. Se há uma mudança de um lado, por que não alterar do outro também? Esta é uma apuração do nosso produtor, o Leonardo Ribeiro, que conversou com integrantes do STM, do Ministério Público Militar. Só para você ter uma ideia, Elisa, o Antônio Pereira Durante, que é o Procurador-Geral da Justiça Militar, é como se fosse o Aras da Justiça Militar, tem feito uma peregrinação, uma série de agendas com ministros do governo, a exemplo do ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Advocacia Geral da União, o José Messias, para tentar reivindicar o envio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que possa ampliar essa competência da Justiça Militar. Então, não vai ficar como uma coisa que prejudique os militares, né? Muda de um lado, então por que não mudar do outro também? Eu estou aqui te ouvindo, Basília, e ao mesmo tempo eu estava tentando caçar a notícia do dia que a gente deu sobre a decisão de Alexandre de Moraes para a gente ressaltar a justificativa de Moraes sobre ter esses casos dos militares no STF. Assim que eu encontrar, só para a gente rememorar o que exatamente disse a justificativa de Alexandre de Moraes, enquanto isso quero te ouvir, Gustavo Uribe. Por qual motivo, vou reiterar a pergunta que eu fiz à Basília, por qual motivo pode ser positiva essa movimentação entre o que diz respeito ao judiciário militar e o que diz respeito ao STF? Só uma lembrança, o que ele diz exatamente naquele posicionamento da Polícia Federal é que os militares, nesse caso, cometeram crimes comuns. Então, eram militares que cometeram crimes, não crimes militares. E cabe ao Código Penal Militar que você responda a crimes que acabem abalando a imagem da instituição, ou seja, das Forças Armadas, o que não seria o caso. Seriam militares cometendo crimes comuns. É como se você julgasse na Justiça Militar um militar que cometesse um assassinato ou roubasse o mercado. E aí é o perigo do corporativismo, a partir do momento que você tem uma justiça apenas para militares em crimes comuns. O que a gente tem é que esse tipo de posicionamento não nasceu da noite para o dia.
quando se falam de militares, sempre você tem uma atitude sempre cuidadosa, porque sempre há muita preocupação dos militares de terem seus poderes diminuídos e uma reclamação e uma grita geral nos bastidores. O ministro Alexandre de Moraes, nas últimas semanas, já vinha conversando com a Justiça Militar para saber como iriam proceder no caso daqueles militares envolvidos no 8 de janeiro, ou que foram omissos, ou que de fato são da reserva ou da ativa e participaram do ato golpista, quebrando tudo na esplanada dos ministérios. Não houve ainda nenhuma operação da Lesa Pátria em relação aos ingressos ou egressos das Forças Armadas, porque se está se esperando a investigação interna do Exército Brasileiro. E só haverá busca e apreensão e prisões preventivas ou temporárias quando as investigações internas apontarem o envolvimento desses militares. É um cuidado que foi feito muito também em relação à Polícia Militar aqui do Distrito Federal. A operação de busca e apreensão e prisões temporária e preventiva só de fato foram adiante depois da Corregedoria da Polícia Militar apontar aqueles que foram envolvidos e trabalhar junto nesse processo de cumprimento dos mandados. Então, o que a gente tem agora neste momento é o ministro Alexandre de Moraes, que a informação que a gente tem antecipou para a Justiça Militar que tomaria essa decisão. Então houve nos bastidores uma espécie de complacência, de consenso, de que neste caso era necessário passar ao Supremo Tribunal Federal.